E aí, pessoal, estamos aqui de volta e novamente aqui tratando dos assuntos relativos ao programa, né, para a Guarda Municipal, né, o concurso da Guarda Municipal. Especialmente aqui, a gente traz para vocês o regime disciplinar da Guarda Municipal lá de Moreno. Guarda Civil Municipal de Moreno, eles utilizam essa nomenclatura, né, Guarda Civil Municipal e o regime disciplinar. Gente, o regime disciplinar ele pode oferecer esse nome, essa nomenclatura, regime disciplinar, pode ser código de ética, pode ser código de postura, pode ser código de conduta. Em Caruaru, nós temos o código de conduta. Em Moreno, nós temos o regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Moreno. Essa lei ela saiu depois do estatuto, né, do Plano de Cargos e Carreira de Moreno. A lei do Plano de Cargos e Carreira de Moreno é 724 e o regime disciplinar é a 729. Essa é de abril. O Plano de Cargos e Carreira foi de fevereiro. Ou seja, 2 meses depois saiu esse regime disciplinar. Nesse regime disciplinar, ele vai ser muito mais amplo, gente. É uma legislação que contempla aí um calhamaço de 243 páginas. Mas não é só o regime disciplinar que é citado aqui nessa legislação, né? Essa legislação ela vai compreender condutas, né, que o guarda municipal precisa desenvolver ao longo de sua atividade profissional, como, por exemplo, ela vai discorrer sobre a criação, o regime jurídico e disciplinar, os órgãos auxiliares da Guarda Civil Municipal de Moreno e dará outras providências que todo o regime disciplinar, ou o código de ética, ou o código de posturas, ele necessariamente vai vir também com o regulamento de uniforme. O regime disciplinar, ele trabalha com uma construção de quê? De uma norma para fazer com que todos os guardas municipais desenvolvam habitualmente ou por força do rigor da legislação atitudes que venham a ser condizentes com a sua atividade profissional. Então, se a gente está falando de uma atividade profissional que está atuando numa construção de garantir direitos humanos fundamentais, de garantir o direito do próximo, de oferecer segurança às pessoas, automaticamente a gente precisa ter em mente que esses profissionais precisam ter condições mínimas para celebrar esses acordos sociais. E esses acordos sociais precisam ser celebrados a partir do quê? A partir de uma conduta única ou próxima de uma unanimidade. Uma busca constante por uma homogeneidade. É isso que garante aqui esse regime disciplinar, certo? E aí nós temos aqui de novo, vai falar no início dessa legislação das patrulhas, né, das operativas que vai ter dentro da Guarda Civil Municipal de Moreno. Patrulha Maria da Penha, Ambiental, Trânsito, Romor, Rondas Ostensivas Municipais, né? A Ronda Ostensiva Municipal de Trânsito, né? O vídeo monitoramento, enfim, tudo aquilo que a gente já viu já em aulas passadas, especialmente lá na aula que versava sobre o plano de cargos e carreira. E aí nós temos o parágrafo 2º aí do artigo 1º que vai falar sobre esses grupamentos, né? Então, quando o camarada integra esses grupamentos, aqui já vai começar a falar de dinheiro, é muito importante, né? O grupamento que estiver respeitando a previsão do inciso 2º do artigo 4º desta lei, o parágrafo 3º, a divisão e o efetivo dos grupamentos serão definidos pelo comandante, a critérios estabelecidos, né? O parágrafo 4º, cada agrupamento poderá receber a gratificação de quê? Especial de grupamento especial, gratificação especial de 100% do salário base permanente.
Ou seja, além das gratificações habituais que o camarada vai receber, ainda vai receber o quê? Essa gratificação de 100% por exercer essa atividade desse grupamento especial. Assim como o adicional de risco de vida, né, correspondente ao grau de risco de cada agrupamento, sendo 40% o mínimo, né, oferecido aí. O parágrafo 5º, para a previsão do inciso 4º, do inciso 9, o guarda que estiver impossibilitado de comparecer deverá informar e comprovar aos seus superiores a razão da falta com, no mínimo, 48 horas de antecedência. Aqui já começa a trazer algumas questões de uniformidade, né? Para que esse guarda ele não fira nenhum tipo de procedimento e vá a diminuir esses grupamentos especiais dentro da corporação, certo? Lá no artigo 5º vai ter assim, que a Guarda Civil Municipal de Moreno constitui um órgão de segurança pública, né, e faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, conforme o fundamento onde, no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição de 88, é onde nós aparecemos lá na Constituição, e lá no artigo 9º, inciso 7, da Lei 13.675, que a gente já estudou, que é a lei do SUSP, e ainda citando, né, a Lei Federal 13.022 e a DPF, né, a ação direta que foi movida pelos órgãos que interagem diretamente para o direito das guardas municipais e dos seus operadores, que foi aquela que foi julgada no Supremo, e o Supremo disse que a Guarda Municipal é sim um órgão de segurança pública. Está aí a Prefeitura, aí, a Guarda de Moreno, né, e a legislação, essa legislação específica garantindo que a Guarda é um órgão de segurança pública, utilizando todo o arcabouço jurídico natural para isso. O parágrafo único vai dizer assim, que pertence à estrutura organizacional da Guarda, né, a Corregedoria e a Ouvidoria, que juntos integram a divisão administrativa interna da Guarda Civil Municipal de Moreno. Ou seja, eles fazem parte da estrutura organizacional, mas estão fora do quê? Estão fora da hierarquia, né? Que ela tem que ter, tanto a Corregedoria como a Ouvidoria devem ser órgãos, né, que sejam distintos, né? Inclusive, esses servidores não podem tirar serviço, né? Podem tirar serviço, especialmente nesses dois órgãos aí. Controle interno, corregedoria. Controle externo, ouvidoria. No artigo 10 vai ter o seguinte, a Guarda Civil Municipal de Moreno, é preciso chamar a atenção para isso, será composta obedecendo a hierarquia da seguinte maneira. Terá um comandante, nomeado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. No inciso 2, um subcomandante, escolhido pelo comandante. Um inspetor regional, escolhido pelo comandante, e um inspetor especial para cada 10 integrantes da GCM, escolhido pelo comandante. Ou seja, esses são os cargos de livre nomeação, né? Que são os cargos ocupados aí diretamente escolhido aí pelo comandante, que vão ser essas pessoas que vão trabalhar de modo estratégico para a população e para cada servidor público da Guarda Municipal, tá certo? Então, digamos que se tivéssemos um efetivo de 20, né, de 200 guardas municipais, nós teríamos aí 10 inspetores especiais para conduzirem esse processo, certo? Então, um inspetor regional, o que muda necessariamente é justamente o inspetor especial, que pode ser até 10, né? É um para cada 10 integrantes da Guarda Municipal, os demais é somente um. Depois, no parágrafo 3º, nós temos, para as vagas de inspetor especial, deverá o interessado necessariamente ter alcançado dentro do quadro de progressão, no mínimo, o nível de subinspetor 3, conforme o anexo 1 da lei, que a lei que ele menciona a lei de cargos e carreira, né? É a lei 724/2024,
Para efeito do parágrafo anterior, o guarda que assumiu o cargo de inspetor especial para fazer jus aos benefícios inerentes à função deverá permanecer no cargo por no mínimo 2 anos. Olha aí, interessante. Se o cara chegar a inspetor especial e passar no mínimo 2 anos, ele já fará jus aos benefícios, né? Aos benefícios inerentes à função, né? Ele já fará jus à gratificação desse inspetor, né? Dessa função aí. Tem que passar no mínimo 2 anos. No artigo 26, entende-se por disciplina. A gente vai entrar agora em disciplina. Por quê que eu dei um salto aqui, cavalar? Porque no primeiro momento ele vai falar da criação. A criação das finalidades e atribuições. É o capítulo 1 e capítulo 2. Isso a gente vai ver necessariamente lá na nossa legislação, que a gente já viu, que é justamente o plano de cargos e carreira, tá? Então, o plano de cargos e carreira que menciona sobre isso, a criação e as atribuições aí desses cargos aí. A estrutura organizacional é lá no artigo, a partir do artigo 5º. Lá na estrutura organizacional vai falar o que a gente já citou aqui, vai falar o que compreende a Guarda Municipal. Compreende, né, desde o prefeito, né, passando pelo secretário da pasta, até chegar nos guardas mais modernos ali de terceira, de segunda e de primeira classe, né? Então, todos esses são os cargos da Guarda Municipal. Depois, nós temos dos cargos de competência, que a gente citou agora há pouco, né? Depois, a gente tem o cargo de comandante. Qual é a missão do comandante? Lá no artigo 11, que é dirigir a guarda, planejar, coordenar, uma estrutura estratégica, né? Que é o cargo de comandante. O cargo de subcomandante, a função é exercida por uma pessoa nomeada pelo comandante, né? Vai substituir em alguns impedimentos do comandante, assessorar o comandante, supervisionar os seus subordinados, procurando manter um bom andamento do serviço, manter atualizada e sob seu controle toda a documentação relativa aos serviços, né? Preparar a escala de serviço com o sub também, apresentar em dia o histórico da Guarda Municipal, a parte administrativa com o subcomandante, estratégica com o comandante, administrativa com o subcomandante, e em algumas ocasiões ele vai substituir o comandante. Dos cargos de inspetores, no caso, o inspetor regional é o principal auxiliar substituto imediato do subcomandante, devendo tal cargo ser exercido por uma pessoa de reputação ilibada, né? Então, tem que ter uma notória experiência, etc. e tal. Ele precisa ser responsável pela organização e distribuição dos inspetores especiais nos serviços, né? Diários, grupamentos e operações, coordenar todo o efetivo administrativo com esse, tá? O inspetor regional é que vai coordenar toda a tarefa administrativa com ele, lógico, sob a tutela do subcomandante, auxiliar o comandante e o subcomandante nas instruções, atender às demandas apresentadas pelo comandante. O inspetor especial, está lá no artigo 14, é responsável pela distribuição de todo o efetivo nas demandas diárias, né? Então, com as instruções, lógico, do inspetor regional, organizar as escalas de serviços diários, ordinárias, né, zelar pela assiduidade dos guardas municipais, etc, etc, etc. Do ingresso à carreira, a gente vai ter no artigo 16, vai falar sobre como é esse ingresso à carreira, e os servidores públicos precisam passar por uma avaliação física, psicológica, intelectual, médica, etc, né? Ao término do processo vai ser o quê? Conduzido até uma formação de acordo com a matriz nacional curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Aqui a gente vai ter a altura mínima exigida, 1,65 m, inclusive agora caiu essa questão aqui, né? Eu imagino que se alguém entrar com uma ação, possa ser que derrube, né? Porque aqui está dizendo que a altura mínima de 1,65 m, sendo do sexo masculino, e 1,58 m para feminino. Algumas guardas utilizam 1,65 m para homem
e 1,60 para a mulher. No entanto, saiu agora recente uma decisão do Supremo falando inclusive sobre concurso de guarda, que deve seguir o padrão do Exército, que é 1,60 m para homem, 1,55 m para mulher, tá? Então, deve mudar aí ao longo do processo e quem se sentir prejudicado pode entrar com ação e certamente vai ganhar porque já tem decisão do Supremo, né? Ter escolaridade de ensino médio, isso a gente já vai ter lá no, no, no nosso, no nosso plano de carreira, tá? Regime jurídico, nós teremos aqui o regime jurídico, a qual versa a Guarda Municipal com sua jornada de trabalho, que a gente já viu também, que vai desde a escala de 6 horas diárias até 24,72, né? O guarda com 10 faltas injustificadas dentro de um ano ficará impedido de ascender a qualquer uma das progressões, né? Tendo sua contagem de tempo suspensa por um período de 2 anos. Isso aqui preciso prestar bastante atenção, que a contagem do tempo vai ficar preso, né? O camarada vai ficar preso a sua contagem do tempo 2 anos, se ele tiver 10 faltas injustificáveis durante um ano. Após o período de suspensão estipulado, o guarda será promovido e só poderá ascender novamente após 3 anos da sua última promoção, né? Então, o camarada não pode faltar o tempo todo aí, porque existe essa preocupação da legislação na questão da assiduidade. Isso vai estar aqui na questão da jornada de trabalho, né? Isso. Então, depois nós teremos aqui as questões relativas ao uso de uniformes e fardamento. É bastante importante a gente chamar a atenção para os artigos 21, 22 e 23, que fica estabelecida o uniforme azul marinho ou azul noite, com detalhes das bandeiras do município, etc e tal, né? O comandante da Guarda de Moreno poderá sugerir ao chefe do executivo a criação de novos modelos, né? Bem como alterações nos já existentes, respeitando sempre as normas baixadas pelas Forças Armadas, que regulamentam o uso de uniforme por entidades civis. A Guarda Municipal de Moreno, uma vez autorizada a adquirir e portar arma de fogo, imediata habilitação ao uso das mesmas, por meio de um curso específico, deverá participar dessa questão do curso de formação para se adequar ao uso de arma de fogo. Ética e deveres, né? A questão de respeito à dignidade humana, ter a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, zelar pelo bom nome da corporação, garantir a assistência moral e material ao seu lar, observar as normas de boa educação, né? Questões éticas normais aí do serviço público e serviço administrativo privado também. Os deveres dos guardas civis, né? É respeitar a pátria, os símbolos nacionais, enfim, vou passando aqui. Proibição do uniforme. Quem é que é proibido de usar uniforme? Quem está punido ou afastado das suas funções, né? A questão também da pessoa que pediu que estiver afastado, exercer atividades consideradas incompatíveis com a função de guarda, mostrar-se desobediente, né? E também for reconhecido como prática de incontinência pública e escandalosa, ou seja, se o camarada estiver usando o uniforme, né, e aparelhos complementares e todo material bélico, deve ser observado aquilo que o comandante estiver estipulado aí nas regulamentações diárias. Depois nós temos aqui, o guarda municipal deve oferecer uma pronta obediência às ordens superiores, isso é hierarquia e disciplina, a correção de atitudes deve existir, a colaboração espontânea à disciplina, né? O cara tem que estar sempre à disposição e sabe que isso é um cargo que exige disciplina. E aqui nós temos, a partir do 29, vai falar sobre as transgressões e penalidades disciplinares. E aí ele vai dizer que as transgressões, segundo sua intensidade, se classificam em leves, médias e graves. As leves são transgressões disciplinares a que se comina a pena de advertência.
são aquelas transgressões leves. As transgressões médias são aquelas de suspensão e as graves podem gerar até demissão. Quais são as penalidades? Advertência verbal, advertência escrita, suspensão ou demissão. No parágrafo único vai dizer, lá do artigo 32, que as penas aplicadas aos guardas municipais serão publicadas, lógico, no boletim interno, no item disciplina, né, e aplicadas aos cargos de nível superior serão publicadas no boletim reservado da corporação. E aí vai dizer que a advertência verbal, né, pode ser verbal por escrito, etc. Depois vai falar quais são as advertências aqui que a pessoa que pode ser penalizado, né, o uso de uniforme em bares, boates, casas de prostituição, por exemplo, permutar os serviços sem autorização, né, vai ser penalizado de alguma forma. A gente vai passando e vai chegar aqui no processo administrativo disciplinar, né, no artigo 37, que vai ser feito, lógico, pela Corregedoria da Guarda, né, a apuração das infrações, lá no artigo 38, vai dizer cuja natureza autoriza a aplicação das penalidades, advertência e suspensão de até 10 dias será feita pelo comando. Nos casos que a infração ultrapasse os 10 dias ou de demissão, deverá ser encaminhada à Corregedoria no prazo de até 3 dias úteis a contar do fato, né? E aí a Corregedoria vai apurar. Não sendo possível a conclusão da sindicância administrativa disciplinar pelo corregedor no prazo de 15 dias, a autoridade sindicante encaminhará ao chefe imediato no prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade funcional, caso ele não faça isso, né, o processo administrativo disciplinar ele vai ser enquadrado justamente para que o servidor público seja, né, também a ele requerido a ampla defesa e o contraditório, né? Excepcionalmente, no 39, não concluído o processo administrativo disciplinar pelo comandante, juntamente com a comissão investigativa, após relatório circunstanciado apresentado pela Corregedoria no prazo de 45 dias, o comandante da Guarda encaminhará ao chefe do Executivo, no prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade funcional, sempre para seguir esses passos, né? Os procedimentos do marco temporal aqui, para que o servidor não se sinta prejudicado nos prazos. O servidor integrante da Guarda Civil Municipal poderá ser afastado do exercício do cargo ou da função sem perda de vencimento por um prazo de não superior a 30 dias, mediante solicitação fundamentada do comandante da Guarda Civil Municipal, né? Quando existem indícios de prática de transgressão disciplinar grave, né, isso pode acontecer nesses casos. Quando a medida se impuser ao interesse da ordem pública, etc. Depois nós temos aqui das circunstâncias que influem no julgamento. Quais são as circunstâncias que influem no julgamento desse processo administrativo? São causas que influem a culpabilidade. Motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. Esses são o que causam a exclusão, né, da culpabilidade do guarda municipal que está submetido à corregedoria. Ter sido cometida a transgressão em estrito cumprimento do dever legal, ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, ter sido cometida a transgressão em obediência superior, são circunstâncias atenuantes nessa prática. Possuir o transgressor um comportamento bom, ótimo ou excelente, e assim sucessivamente. Das aplicações da pena, a pena é de competência do chefe do Poder Executivo Municipal, após encaminhamento do comandante da Guarda, no prazo de 10 dias, né? Ele deve encaminhar essas penas, essa penalidade. Do cumprimento das penas, as penas serão cumpridas, né? No seu artigo 51 vai dizer que serão cumpridas na data estipulada
na decisão que as aplicar, encontrando-se o punido suspenso, a pena será cumprida após o retorno dessa suspensão, né? E no parágrafo 2º do artigo 51 vai dizer que, encontrando-se o punido afastado legalmente, a pena será cumprida a partir da data em que ele reassumir a missão dele. Vamos embora. Para a classificação do comportamento, o artigo 53 vai dizer o seguinte, que considera-se o comportamento bom o guarda municipal que passar no período de 2 anos haja sido punido até o limite de uma advertência, né? Então o guarda municipal fica ainda no comportamento bom. Comportamento ótimo, o guarda municipal no período de 3 anos ele fica, né? No período de 3 anos, haja sofrido apenas uma advertência. No comportamento excelente, no período de 3 anos, que eles tenham sofrido, no mínimo, não haja sofrido qualquer penalidade, no período de 3 anos. No comportamento regular, guarda civil municipal que, no período de 1 ano, né, ele haja sofrido, no máximo, penalidades de suspensão que somadas não ultrapassem 8 dias. E ele vai para o comportamento mau, o guarda municipal, que no período de 1 ano haja o quê? Sofrido suspensão superior a 8 dias e somadas ultrapasse 8 dias também. Bastará uma advertência além dos limites acima estabelecidos para alterar a categoria do comportamento, né? Nenhuma suspensão punitiva será passível de remuneração. Então, o camarada não perderá a remuneração por ocasião, né, da suspensão dele. Então, vamos para cá, descendo mais um pouco. A gente tem aqui da Corregedoria da Guarda, né? A Corregedoria da Guarda, ela apura os fatos, né, as infrações disciplinares, realiza visitas, inspeções para correições, né, ordinárias e extraordinárias de qualquer unidade da Guarda, ou seja, tem que frequentar os ambientes que os guardas municipais estão, os postos de trabalho, para corrigir as posturas dos guardas. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal será constituída de 3 membros, né? E seus respectivos suplentes, 3 membros e um suplente, cada indicado dentre os servidores da Guarda Civil de Moreno. A corregedoria de que trata o caput deste artigo terá como corregedor-chefe o membro titular mais votado na eleição dos demais auxiliares. Para integrar o cargo de corregedoria, os membros deverão ser, no mínimo, subinspetor 3, ter mais de 10 anos de carreira, reputação ilibada e vasto conhecimento na área de segurança. Os suplentes não exercerão nenhuma função vinculada à corregedoria, a não ser por licença médica prolongada ou renúncia ou morte daqueles membros, né? Então, assim é a Corregedoria da Guarda do Moreno. Depois nós temos o seguinte. Aqui nós temos o seguinte, aqui falando sobre as normas gerais de ação da Guarda Civil de Moreno. Normas gerais de ação é as famosas NGAs. Eu acho que quem produziu essa legislação foi alguém que já passou pelo Exército Brasileiro. No Exército Brasileiro existe essa NGA, Norma Geral de Ação. Nessas normas gerais de ação, gente, que está aqui ainda nessa legislação, porque essa parte inicial aqui que versa sobre as posturas dos guardas municipais vai até o capítulo 74 e a página 36. As demais aqui vêm com a NGA, que é justamente as normas de ação desses operadores de segurança que atuam no território, né? Que é justamente o guarda municipal, que tem a preocupação de proteger as pessoas, conhecer teoria importante, treinar é fundamental, né? A garantia de uma filosofia de uma guarda comunitária, formação e capacitação permanente, periódica desses guardas municipais, uma postura profissional que esteja de acordo com aquela que preconiza a postura de um guarda municipal, de um servidor público, né, que está ali atento à comunidade, as formas como esse guarda municipal deve se
se comportar durante todo o serviço, né? O agente da Guarda Municipal não poderá praticar as seguintes condutas, como, por exemplo, conversar demasiadamente com particulares durante o turno, tanto com os colegas, ser discreto quando estiver uniformizado, colocar as mãos nos bolsos, olha aí, não pode colocar a mão no bolso, cruzar os braços, não pode também. Ixi, pegou pesado, hein, legislador, agora, hein? Quando conversar com os cidadãos, né, tiver cuidado com o tom da voz, não trazer gírias, né? Quando estiver com a viatura, não colocar os braços para fora, não reclinar o braço de forma exagerada, enfim. Aqui são as posturas que os guardas municipais devem ter, tanto no serviço a pé como no serviço 4 rodas ou 2 rodas. E aí a gente tem aqui tudo o que tange o serviço desse profissional da Guarda Municipal nessas normas gerais de atividades e condutas, né? Então, quando a gente se depara com a legislação dessa que tem 243 páginas, a gente vai para uma dimensão mais profissional para estudar. Quando a gente vai para essas diretrizes gerais, a gente busca sempre a ética e a moralidade. Quando a gente vai para diretrizes gerais de execução dessas atividades, com ética e moral, a gente vai para algumas estratégias para a gente alicerçar as questões, né? Como, por exemplo, quais são as atribuições de um guarda municipal ambiental? Orientar os visitantes, né, quanto à utilização do espaço que ele está inserido, né, o consumo de bebidas alcoólicas no interior do parque não deve ser consumido, o guarda municipal deve inibir essa prática, né? Então, quanto ao procedimento de ronda interna, né, verificar sempre as instalações públicas, se tem algum princípio de incêndio, se não tem, se existe alguma pessoa que está ali ainda circulando que não era para estar, já que o departamento público está fechado, e demais atribuições desse profissional da Guarda Municipal. Deixa eu só chegar aqui embaixo dessa legislação, que fala também dos relatórios, do uso da norma culta, tá certo? Dos procedimentos em eventos, como é que o guarda municipal deve se comportar em eventos, né? É só o copiar e colar das atribuições normais de um servidor que tem a ética e a moralidade como principal forma de trabalho na sua labuta diária, certo? No final a gente vai ter dessa legislação, nós teremos o uso de uniforme, né? Como é o uniforme, como é que a gente vai ter esse uso de uniforme. Vai ter também os amparos legais da GM, da GM aqui para o GM. Vai estar expresso aqui também o poder de polícia, o que é poder de polícia, que é o que está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Deixa eu ver o que mais aqui. E demais atividades, né, no uso dos procedimentos que devem ser adotados em caso de vias de fato, né, como é que o guarda municipal deve abordar esse cidadão que está ali na rua perturbando, né, o sossego público, qual o procedimento que deve ser feito. Em suma, em resumo, essa regulamentação ela atende àquilo que a ONU preconiza como uma atividade policial e que o guarda municipal tem que estar atento sempre às demandas que oferecem a lisura no serviço, o comportamento ilibado, né, dentro do serviço e fora dele também, o uso adequado da vestimenta, né, ou seja, do uniforme, e o respeito ao seu superior hierárquico, tá? Eu imagino que nesse concurso aí que vocês vão fazer, eles vão trabalhar muito essa parte voltada à corregedoria, às penalidades, né? Essa parte inicial que a gente trabalhou aí.
Esses outros casos voltados para a NGA, né, normas gerais de administração lá das condutas, eu imagino que eles não vão trabalhar com muita facilidade, porque é algo muito mais tácito, algo muito mais lógico, certo? Gente, um sucesso para vocês, que Deus possa abençoar essa rotina de vocês de guarda, de concurseiro, né, de futuros guardas municipais, que vocês possam atuar de modo tranquilo, correto, né, e possam desenvolver uma boa atividade de guarda municipal, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus possa abençoar e até uma próxima.